Adolescentes de plantão, mais uma vez, mais uma live, mais uma semana, estamos aqui. Deixa eu primeiramente chamar a digníssima Amanda, porque nessa chamada, vamos ver. Opa, Opa, tá me vendo? tô te vendo bem. E aí? Ah, também te vejo. Opa, beleza, então dessa vez foi. O Instagram de vez em quando dá uns bugs com a gente, né? A gente, pô, você gosta tanto dele, né? Oh, mas aí a gente dá o nosso jeito aqui, a gente é Highlander. Consegue me ouvir É, bem? tô te ouvindo bem, e você aí? Tá bem, tô te ouvindo. Tá meio abafadinha a sua voz, mas tô te ouvindo. Deixa eu ver se Oi, melhor. amiga! Lala tá aí, oi, mãe! A voz. Muita coisa. Uh, show. Que Tava dando legal. boa noite aí pra Lala e pra mamãe que entraram. Beijo, meninas, sejam bem-vindas. Mais uma live aqui. Live 48, cara. Caramba, como é que a gente tem tanto assunto, hein, Amanda? Pois é, e ainda falta muita coisa, né? Acho que vai ser para sempre. Cada vez vai vindo mais desafios. Eu diria que falta o infinito. É, eu também acho. Você sempre fala isso quando a gente É, fala, Amanda, tem assunto para sempre. E eu é concordo com assunto para sempre. você. E hoje a Isso gente está aqui aí. para falar sobre um assunto super bacana, super interessante também, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a década do envelhecimento saudável da Organização Mundial de Saúde, que tem super a ver com Bora Rejuvenescer, e as coisas começaram meio que juntos, quando a gente já começou o Bora, a década já tinha acabado de começar e a gente não sabia, a gente ainda não tinha lido sobre ela, e quando a gente leu, a gente pô, casou tudo, deu match total e foi muito bom, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho disso, introduzir esse assunto e introduzir também, falar um pouquinho sobre o que é a Organização Mundial de Saúde, que a gente fala tanto, do Covid falou muito, mas se perguntarem para você, Wallace, qual é a função da Organização Mundial de Saúde? Você acha que você saberia responder de cara? Pois é, a partir de hoje eu sei. E espero que quem esteja assistindo aí com a gente também saia com essa resposta. Afinal de contas, quando a gente fala de saúde e a gente fala de qualidade de vida e a gente fala de uma estratégia global, ou É, seja, dentro desse pontinho azul que flutua no espaço chamado planeta Terra, a gente tem uma estratégia para poder acelerar, catalisar a qualidade de vida das pessoas que moram dentro desse mesmo lugarzinho que a gente chama de casa. É super importante a gente entender isso, para a gente não ficar só olhando para o nosso próprio umbigo, né, achando que as soluções são só aquelas que estão aqui perto da gente. Tem muita coisa legal, muita coisa boa sendo discutida, e conforme a Amanda falou mais agora no início, né, quando a gente começou no Bora, essa década do envelhecimento saudável, ela também estava começando, apesar da Covid que teve ali naquele meio tempo, a gente vai falar disso, né? Mas foi muito interessante. Para quem acredita em astrologia, foi o famoso encontro dos astros, né? é Aconteceu ao mesmo verdade. tempo, foi um alinhamento de astros que a gente teve aí com essa década do envelhecimento e, ao mesmo tempo, os elementos que a gente fala que não bora rejuvenescer. Vai ser bem legal o papo de hoje. Vai, vai sim. É um papo bem informativo, a Lala já está perguntando aí qual é. Então, a gente vai responder aqui nessas questões. Primeiro ponto, o que é essa década do envelhecimento saudável? É uma estratégia para promover o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas idosas e de pessoas que têm interesse em longevidade saudável por meio de uma colaboração combinada para poder acelerar e sustentar essa proposta em diversos órgãos da sociedade. E quem instituiu essa década? Essa década foi instituída pela Organização das Nações Unidas, junto com a Organização Mundial de Saúde, e a
gente vai explicar um pouquinho aqui sobre o que é a Organização Mundial de Saúde, porque ela está à frente de todas as grandes decisões que são tomadas em relação à saúde no mundo todo. Então, a Organização Mundial de Saúde é uma organização que é a nível global, foi criada em 1948, com o objetivo principal de que todas, com um desejo, com a meta de que todas as pessoas do planeta tenham acesso mais elevado ao alto nível de saúde. Então, o que ela faz, basicamente? É ela quem direciona e coordena o trabalho internacional da saúde por meio de colaboração e parcerias. E quais parcerias seriam essas, né, Wallace? Países, sistemas de Nações Unidas, organizações internacionais, inclusive laboratórios, a sociedade civil e fundações, a área acadêmica e de pesquisas, instituições diversas que estão voltadas principalmente à saúde pública, à saúde coletiva no planeta todo. E se a gente fosse citar alguns exemplos práticos dessas colaborações, seriam quais? Ajudar os governos de diversos países no fortalecimento de seus próprios sistemas de saúde, estimular trabalhos para erradicar doenças, como varíola, como diversas doenças que foram erradicadas por meio de vacinas, promover melhoria de nutrição, habitação, saneamento, recreação, condições de saúde e econômicas e trabalho na população, estimular a cooperação entre grupos científicos para que haja estudos na área de saúde, fornecer informações a esse respeito. E uma coisa interessante que muita gente talvez não saiba, mas é a Organização Mundial de Saúde que realiza a classificação, é responsável pela classificação internacional das doenças. Então, é ela que determina as diretrizes, é ela que direciona essas diretrizes por meio dessas colaborações no mundo todo. E, atualmente, mais de 7 mil pessoas trabalham na OMS, né, que a gente vai falar aqui para frente, OMS, que é um nomezinho menor, mas jeitosinho, com 150 escritórios em diferentes países, tem as regionais, e sua sede é em Genebra, na Suíça. E o que é a Organização Pan-Americana de Saúde? Ela atua como um escritório regional da OMS, só que aqui nas Américas. Então, os países das Américas, eles se direcionam para a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e com isso temos atualmente 6 escritórios regionais no mundo todo, e isso vai se sedimentando nesses países, e a gente tem todos esses direcionamentos a nível global. Show de bola, para você ver, né? O que é uma estratégia global, né? São milhares de pessoas envolvidas, né, para poder promover, dividir conhecimento, estimular, fomentar, né, em todas as partes do mundo, uma busca pela saúde, né, pela qualidade da vida. E é engraçado que a gente fala sobre a década do envelhecimento saudável e a gente fala sobre envelhecer de forma saudável. Só que o envelhecer ele não está só ligado às pessoas que já chegaram numa faixa etária mais para frente, né? Todos nós estamos envelhecendo. Então, a busca é uma busca geral pela saúde, mas é lógico que é focando principalmente nessa área do envelhecimento das pessoas mais idosas. Mas é importante também que a gente entenda que todo esse caminho até a gente chegar numa velhice saudável depende das escolhas que a gente faz hoje, né? Daquilo que a gente hoje está plantando para depois estar colhendo, como diz o ditado, né? E quando a gente fala sobre envelhecer de forma saudável, o que é essa definição segundo a própria OMS, né? Como é que a Organização Mundial da Saúde define essa ideia de envelhecer de forma saudável? Então, envelhecimento saudável, segundo a própria OMS, aí aqui tem 2 palavrinhas que a gente pode guardar. É um processo de promover e é um processo de manter a nossa capacidade funcional. A nossa capacidade funcional é aquilo que vai permitir que a gente tenha bem-estar, que a gente tenha qualidade de vida.
Então, a ideia principal é promover, ou seja, estimular um bem-estar das pessoas e, principalmente, manter, para que a gente não perca essa qualidade de vida ao longo dos anos, né? Só dar um alô aí pro Evandro, que entrou. Britão também, bateria total, entrou aí. Sejam bem-vindos aí, viu? Boa noite! Sejam bem-vindos. Mas aí a gente pode se perguntar o seguinte: bom, se a ideia de ter um envelhecimento saudável é a gente ter capacidade funcional, ou seja, a gente ter capacidade de fazer aquilo que a gente quer, né? Como é que a própria OMS define essa ideia de ser uma pessoa capaz? Como é que ela define essa ideia de capacidade funcional? Então vamos lá. A capacidade funcional é quando uma pessoa tem os atributos, todos os atributos para ela ser ou ela fazer aquilo que é importante para ela. E aí, olha que coisa interessante, né? A própria Organização Mundial de Saúde está dizendo para a gente que a gente se sentir como uma pessoa capaz de forma funcional, isso quer dizer o quê? Que a gente tem a habilidade de realizar aquilo que a gente quer, as atividades do dia a dia, para a gente cuidar da gente mesmo, né? E viver de uma forma independente. Está dizendo para a gente que é importante que a gente tenha todos os atributos para ser quem nós somos e fazer aquilo que é importante para a gente. E aí aqui a gente, mais uma vez, vai fazer um puxadinho para um elemento que a gente tem dentro do Bora Rejuvenescer, que é a parte de emoções e autoconhecimento, né? Para a gente poder se sentir capaz, para a gente se sentir sendo quem nós somos, né? E querendo fazer aquilo que é importante para a gente, primeiro a gente precisa também se conhecer bem e a gente precisa identificar qual é o projeto que bate mais forte no nosso coração, né? Qual é aquilo, o que é aqui, aproveitando, né? A última publicação aqui do Bora que fala sobre libido, aquilo que dá tesão na vida da gente. A gente precisa buscar isso, né? Para poder ter uma vida legal. E ter capacidade funcional, justamente ter esses atributos para ser quem nós somos e fazer aquilo que é importante para a gente. E tem mais só uma definição que a própria OMS dá para todo esse conjunto da gente olhar para a nossa vida e ver aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer viver, como a gente poderia ter uma vida bacana e legal, que é aquilo que ela chama de capacidade intrínseca. E a capacidade intrínseca, ela é definida pela OMS também como todas as características físicas e mentais que uma pessoa pode utilizar a qualquer momento. Então, quando eu estou plenamente, né, me sentindo capaz e feliz de ser quem eu sou, de fazer aquilo que é importante para mim, quando eu me sinto bem fisicamente, quando eu me sinto com saúde mental, eu consigo ter uma melhor qualidade de vida, eu consigo ter um melhor envelhecimento saudável. Então, a nossa proposta aqui no Bora também é totalmente essa, né? A gente juntar a nossa capacidade mental, física e espiritual para poder fazer uma qualidade de vida bacana. Então, olha que legal quando a gente junta essas definições da OMS com aquilo que a gente já colocou aqui, né, como objetivos e elementos do próprio Bora Rejuvenescer. Aí agora a gente pode se perguntar assim, né? Tá bom, a OMS é um organismo mundial que está buscando alinhar, colaborar, enfim, promover a saúde no mundo. Ela já trouxe algumas definições para a gente do que seria uma qualidade de vida bacana, o que seria importante para a gente poder envelhecer de uma forma saudável. Aí a pergunta que a gente pode fazer é por que a OMS ela fica focada, ela está focada no envelhecimento saudável? Por que esse assunto é importante hoje em dia para a gente? Você sabe, Amanda? É uma treta, né? Quase. Eu estou lembrando aqui da pesquisa de doutorado, porque no doutorado eu estudei idosos que tinham uma condição chamada de síndrome de fragilidade, ou que estavam perto de estarem frágeis. E o que é isso? Eles tinham essa capacidade funcional reduzida e tinham uma alta dependência de outras pessoas e precisavam, dentro da prática dessa capacidade funcional, de ajuda nas coisas básicas da vida, que a gente chama, que é comer, se vestir,
na hora de comer ter ajuda para fazer a comida ou até para se alimentar, na hora de se vestir, na hora de tomar banho, de botar um sutiã no caso das mulheres, de botar uma calça e se manter equilibrado, sem precisar se apoiar no caso dos homens. Então, esse ser e fazer, ele depende de muita coisa. E o que a gente observou? E o que a OMS observa e que estimulou também a gente estudar cada vez mais isso e tal, foi uma das coisas que estimulou, na época, a escolha da pesquisa. A gente está vivendo mais, graças a Deus e graças à evolução científica. A gente teve um avanço no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, e a gente está bem sucedido nessa questão de adicionar anos à vida, com a redução de doenças que antes matavam na infância, como algumas que são relacionadas à vacina, até sarampo e tal. A gente reerradicou algumas doenças, como varíola, falando da própria OMS, a redução da mortalidade materna também, em relação ao processo do parto, ao avanço da área médica e também da própria mortalidade das pessoas idosas. Então, a gente teve uma redução de toda a questão de coisas que matavam cedo, vamos dizer assim. Então, a gente adicionou anos à vida. Só que o que a OMS fala? A gente precisa adicionar também vida a esses anos. Tem condição da gente viver bem, com tesão, com alegria de viver, com capacidade. Se a gente não está bem, se a gente está com a nossa capacidade funcional reduzida, e o que foi observado? Que essa capacidade funcional reduzida, ela está indo muito além da disponibilização de vacinas, ou de remédios, ou de medicações. Isso tem a ver com outros pontos que levam as instituições de saúde, as parcerias e colaborações pensarem numa década inteira para poder reorganizar a atenção ao envelhecimento. O que seriam esses pontos? Há uma grande iniquidade, ou seja, diferenças quanto à longevidade de acordo com os estratos sociais e econômicos. Então, se a gente observar, pessoas com escolaridades mais altas tendem a viver em torno de 7 anos a mais do que outros países com escolaridade mais baixa. E, assim, há uma grande quantidade de idosos, de fato, numérica aumentando. Estima-se que até o fim da década do envelhecimento saudável, a população de 60 anos ou mais vai estar 34% maior. Ou seja, passando de 1 milhão em 2019 para quase 1,5 bilhão. E em 2050, a população de pessoas idosas terá mais do que dobrado. E a gente observa que os casais estão tendo cada vez menos filhos, ou seja, há mais pessoas idosas hoje do que crianças abaixo de 5 anos. Como é que vai ser isso daqui a uns anos? E, além disso, as mulheres tendem a viver mais do que os homens. É uma população que precisa de uma atenção especial, porque também tem um processo da menopausa. O envelhecimento, no caso da mulher, ele tem passagens de tempo, né, tanto na menarca quanto na menopausa. São 2 ME de transição que demarcam muito o rejuvenescer feminino, que precisam ser olhados, porque isso altera muito o dia a dia da mulher, a rotina, seja no período pré-menstrual, quando as mulheres ainda menstruam, do climatério. Isso afeta o psicológico, afeta fisicamente. Então, isso precisa ser olhado como uma questão de saúde pública, sim. E o que está acontecendo? Isso é a maior preocupação. A maior parte das pessoas que chegarão aos 60 anos ou mais, de forma acelerada, estão vivendo em países em desenvolvimento, que antes eram chamados de subdesenvolvidos e agora em desenvolvimento. E esses países atualmente não estão com sistema de saúde, nem financeiro e nem de moradia preparados para isso. Então é uma coisa assim,
Isso está virando uma preocupação global, porque vai afetar globalmente. Quando a gente fala de idosos, a gente está falando de população que não é mais do extrato economicamente ativo, mas que muitas vezes ainda estão ativas. Estou vendo aqui minha mãe tem mais de 60, tia Amanda, pô, tudo da força da Mulher Maravilha. formosura, vamos dizer assim. Tudo Mulher Então, Maravilha. assim, tudo mulher maravilhosa, Mulher Maravilha. E aí? São pessoas, a mãe da Lala também, a tia, são pessoas muito ativas ainda. A gente precisa olhar para isso. Como é que o sistema vai absorver? Se a gente está. Antigamente, os filhos recebiam os pais quando ficavam mais velhos. Hoje, os pais não querem mais ser recebidos pelos filhos. E tem cada vez menos filhos. Como é que vai ser isso? Isso tem que ser pensado. Porque isso é um problema realmente de saúde pública para a gente pensar. Então, a OMS instituiu uma coisa desse tamanho por conta disso tudo. E a gente precisa realmente dar o foco. Então, dentro disso, o que a década do envelhecimento saudável propõe? Fala aí, Wallace, passando a bola para você. E antes de passar a bola, dá um beijinho aqui na Tati e no Arley que entra aí. Não, beleza. Eu queria só reforçar uns pontos em que você falou aqui, né? Você falou da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso. Ela é um conjunto de países e geralmente a gente fala que a OCDE é uma organização dos países ricos, porque ela tem Alemanha, Espanha, Portugal, são países que já têm um desenvolvimento econômico maior, né? Então, naturalmente, essas populações que moram lá, e assim, só para poder depois, quem tiver interesse também sobre esse assunto, que é muito legal, a gente fez uma live falando sobre geopolítica, né? É. E como é que existe essa influência de um país para o outro, né? Das populações. Então, nesses lugares, acaba que a tendência de vida dessas pessoas ela é maior, que tem um acesso não só à educação, mas também a uma estrutura, né? Agora, a grande questão é a gente pensar o que vai acontecer nos países em subdesenvolvimento. E por isso, conforme a Amanda mesmo falou, né? É uma década, né? Olha que coisa, a gente está dando atenção durante 10 anos para um assunto e a OMS ela quer catalisar esse assunto, ou seja, ela quer impulsionar ele, ela quer que ele cresça de uma forma exponencial. Ela quer que ele cresça de uma forma bem explicada entre todos os países, que haja uma forma concatenada de comunicação entre todos eles para que isso possa ser difundido realmente, porque é muito preocupante, né, esses dados que a gente está falando aqui, principalmente quando a gente fala de países ainda em desenvolvimento. Então, a década de envelhecimento saudável, conforme a Amanda já falou aí também, né, ela foi justamente declarada, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 2020. Então, ela vai falar principalmente de uma estratégia para poder construir uma sociedade para todas as idades. A gente fala hoje em dia de um termo, a gente utiliza um termo chamado intergeracionalidade, né? Que a gente criar uma relação entre as várias idades. A gente ainda vê muito acontecer alguns tipos de preconceito com pessoas mais idosas e às vezes até com pessoas mais novas também, tá? Eu tenho visto ultimamente preconceito com a chamada geração Z aí, enfim, tem tantas gerações, né? Mas principalmente o pessoal mais novo, pelo pessoal mais velho, né? Essa geração nova não está querendo muita coisa e tal. É preciso que a gente entenda cada um deles. Mas a iniciativa da década de envelhecimento saudável é justamente criar um ambiente propício para troca. Troca entre gerações, uma sociedade para todas as idades, e não só focada numa idade específica ou num grupo de pessoas, né? Então, é uma iniciativa global, ela fala sobre todo o nosso planeta, né? Todo o ambiente que puder ser construído para que a gente possa ter promoção de bem-estar, de qualidade de vida das pessoas idosas e também de todas as outras pessoas que convivem com os idosos, é como se fosse uma colaboração combinada, né? Entre todas essas pessoas,
é uma ideia para poder catalisar esse assunto, fazer com que ele possa ganhar projeção, e vários órgãos da sociedade eles estão envolvidos aí, né, nessa forma de divulgar, nessa forma de promover esse assunto. E aí a gente até já falou um pouquinho no início, mas essa estratégia ela reúne esforço de diversos atores da sociedade, né? Então, como exemplo, os governos, a própria sociedade civil, que somos todos nós, né? No momento que a gente consegue divulgar informações, no momento que a gente consegue propagar coisas que são importantes para poder divulgar essas ideias, a gente também auxilia de alguma forma. As agências internacionais, as equipes profissionais que trabalham, né, na parte multidisciplinar, na própria academia, enfim, a gente já falou um pouquinho sobre tudo isso, né? E só para poder complementar essa década do envelhecimento saudável, quando a própria OMS colocou essa década, ela colocou 4 áreas que são super importantes para darem um norte para onde a gente vai estar caminhando quando a gente fala sobre a década do envelhecimento. Então, se a gente pudesse resumir esses 10 anos, o que a própria OMS e a gente aqui no Bora também quer que seja o resultado final disso tudo. Então, são 4 áreas, 4 momentos, 4 objetivos que a própria OMS busca e são muito importantes e estão totalmente também integrados com o que a gente busca aqui no Bora, né? O primeiro deles é a gente mudar a forma como as pessoas pensam, como as pessoas sentem e como as pessoas agem em relação à idade e ao envelhecimento. Então é preciso que a gente pense que até hoje a gente foi ensinado a olhar para um modelo de envelhecimento. Esse modelo de envelhecimento é aquele que mostrava para a gente que quando a gente tinha a nossa vida produtiva, a gente pensava assim, o que eu vou ter lá na frente quando eu terminar de trabalhar? Eu vou me aposentar e eu vou descansar. E a gente pensava que ia ficar em frente à televisão, esperando ficar doente, indo só fazer pagamento de conta na loteria, fazendo ajuda para os filhos, né, para o que os filhos precisassem. Só que não. O modelo de envelhecimento que a gente pode propor hoje em dia é um envelhecimento ativo. Ele precisa ser ativo. A vida demanda isso da gente. Então a gente não pode simplesmente jogar o resto de tempo que a gente tem da vida fora para ficar sentado no sofá. Então é preciso mudar a ideia do modelo de envelhecimento. E para isso é mostrar o quê? Que o envelhecimento ativo é muito bom. É muito bom para a mente, é muito bom para se socializar, é muito bom para você continuar se sentindo ativo, porque quando a gente tem senso de utilidade, às vezes a gente não está trabalhando formalmente em algum lugar mais, né? Depois de certa idade, já se aposentou. Mas quando você tem senso de utilidade, você se sente vivo, você se sente produtivo, você se sente com um objetivo para buscar. E isso é muito importante. Então, primeira área que a OMS quer é fazer isso, é mudar a forma como as pessoas pensam, como elas sentem e como elas agem em relação à idade e ao envelhecimento. Acabar com esse negócio de ficar discriminando pessoas por causa de idade. Toda idade tem a sua beleza e toda idade tem o seu ensinamento. Segundo ponto, facilitar a capacidade das pessoas idosas de participarem e de contribuírem com as suas comunidades e com a sociedade. A gente tem visto diversos movimentos já acontecendo hoje em dia de pessoas que estão empregando pessoas mais idosas. Tem gente na faixa etária dos 50, 60 anos que já pensava assim, poxa, eu não tenho mais mercado de trabalho para mim. E hoje em dia a gente está vendo uma diferença nessa mudança de perspectiva, né? A gente está vendo propagandas colocando pessoas com mais idade. Por quê, gente? Porque a gente está caminhando para uma década, a Amanda já colocou os dados aí. A tendência é que em 2030, a quantidade de pessoas com 60 anos ela vai dobrar. 2030, estou falando daqui a 7 anos, né? E em 2050, a gente já viu aqui os dados também. Mais ou menos 20 a 22% de toda a população do mundo será de pessoas idosas. Então a gente está caminhando para um ritmo de envelhecimento cada vez maior. Tanto que hoje já existe até um termo chamado de economia prateada. Para quem tiver interesse, depois dá uma pesquisada.
que é voltada para o público que está cheio de cabelinhos brancos, né? Por isso que é a economia prateada. Então, voltando aqui para as estratégias, né? O terceiro ponto que a OMS quer atingir, prestar uma atenção integrada e serviços de saúde preventivos que atendam às necessidades das pessoas. Como a gente já falou lá no início, é preciso prevenir e manter a nossa qualidade de vida para a gente ter um envelhecimento saudável. E isso tem um conjunto de medidas que podem ser tomadas pelos governos, pelas sociedades, pelas organizações, para a gente poder prevenir que essas populações, e nós mesmos, né, quando estivermos nessa faixa, e quem está assistindo a gente aí já estiver nessa faixa, para que a gente não sofra, né, os efeitos de um mundo que ainda não compreende e a grande parte das pessoas está se tornando cada vez mais idosa. E o quarto e último objetivo, a quarta e última área, é justamente promover um acesso a cuidados de longa duração para as pessoas idosas que precisem. Nem sempre todos nós conseguimos chegar no envelhecimento saudável. A gente passa pelo caminho da nossa vida pelas chamadas vicissitudes, né? Que são os percalços, né? A gente tem momentos de transição, a gente está envelhecendo, a gente está passando por doenças, por obstáculos físicos, mentais, tudo isso mexe muito com a gente. E tem pessoas que vão chegar numa faixa mais adiantada precisando realmente de cuidados de longa duração. E é preciso que a gente tenha esse cuidado com essas pessoas, né? A gente tem visto uma quantidade muito pequena de instituições de longa permanência que cuidam de pessoas de uma forma humana. A gente tem visto muitas instituições, pouquíssimas, aliás, que prestam um cuidado daquele que a gente gostaria de receber quando a gente chega numa idade mais avançada. Então, olha só como é que essas estratégias são importantes, né? Só recapitulando. Primeiro, mudar a forma como a gente pensa em relação à velhice. Segundo, facilitar a capacidade das pessoas idosas de contribuírem também, e aí o mercado de trabalho está absorvendo isso. Terceiro, prestar uma atenção integrada nos serviços de saúde para prevenir as doenças, enfim, e eventuais obstáculos que a gente possa ter com o envelhecimento. E quarto, dar um acesso de longa duração, cuidado de longa duração para as pessoas que precisem. Então, são 4 estratégias que, depois dos 10 anos, é aquilo que a OMS quer ver realizado. E, enquanto isso, vamos conversando, debatendo, falando aqui no Bora. A gente também está ajudando, de alguma forma, a prestar esse serviço, né? Exatamente. E a gente observa que são assuntos assim, que a gente não conversa no nosso dia a dia. Na verdade, conforme vai envelhecendo, a gente observa que começa-se a falar disso de uma forma muito estética. E a gente tem trazido aqui para o Bora, no nosso trabalho de formiguinha e tal, esses outros aspectos. Aonde a gente vai morar quando a gente estiver mais velho? Aonde nossos pais vão morar? Como é que a gente previne, ao invés de tomar... Ninguém quer tomar remédio, ninguém quer ficar caído, mas como é que faz? A gente está trazendo aqui o como é que faz, né? E a OMS está buscando facilitar esse processo também. E a gente vem, já desde o início, uma das primeiras postagens nossas foi de combate ao idadismo, e a gente realmente vem colocando aí, e seja nos stories, e a gente faz a nossa parte dentro desse processo. E como é que a OMS ela vem agindo de uma forma prática nessa década, né? Oi, tio, boa noite, Fernando, Carol, Aline, Tiamana, eu aí dando boa noite, voltei. Vamos lá. Quais são as ações práticas que ele está observando? Primeira coisa, informação. A OMS tem uma plataforma da década do envelhecimento saudável que é muito bacana. Ela está em espanhol e em inglês, mas você pode ir lá na barrinha do Google e pedir para traduzir. Então, o que ela para português, e o que ela pretende? Que seja um espaço de inclusão e colaboração. A sociedade civil pode ir lá cadastrar seus processos, seus projetos, para poder divulgar e amplificar a informação sobre essa questão do envelhecimento saudável. Porque o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de movimento a nível global, ele começa do indivíduo
para grupos e precisa de informação. A gente não pode guardar essa informação dentro do nosso meio, e a internet está aí para isso. Claro que, assim, como quem observa, a gente já vai fazer 1 ano de Bora, né? Eu e o Alice, a gente era 2 bichos do mato da internet, estamos aqui buscando divulgar de alguma forma. É assim que a sociedade civil, que já tem um trabalho sobre isso, vai fazer nessa plataforma. Uma outra forma, que é uma busca ativa da OMS, é o projeto Health Aid 50, que é como se fosse saúde do envelhecimento. Na verdade, o que eles colocam eles estão procurando líderes de 50 anos ou mais de idade, 50 líderes de 50 anos ou mais de idade que contribuem na promoção do envelhecimento saudável. Você vai lá na plataforma e também se cadastra dentro dos requisitos lá. Como se fosse um concurso para concorrer e aquilo ser divulgado pela OMS dentro da sua área de atuação. Também está havendo mapeamento e envolvimento da sociedade civil para identificar organizações não governamentais que trabalhem focadas para idosos. E tem diversos seminários que já aconteceram no mundo todo, sendo que a gente vai falar aqui um específico que está fresquinho, que levou a gente a falar sobre esse tema hoje, que foi o evento da década do envelhecimento saudável no Brasil, as ações que estão ocorrendo no Brasil, que estão dentro da década. Então, foi um evento que ocorreu em Brasília, nos dias 18 e 19 de outubro, foi semana passada, na sede da OPAS lá. E qual foi o objetivo? Foi divulgar dados de estudos científicos de relevância e promover um espaço que houvesse um debate entre a área acadêmica, a área política, a sociedade civil, e também foram representantes de ministérios que têm trabalho nessa área, como o Secretário Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, o Alexandre da Silva. A gente já fez algumas publicações falando sobre o trabalho dele. Foram divulgados diversos trabalhos muito bacanas de universidades aqui, e o FMG, o ERJ, trabalhos específicos de cidades que são amigas do idoso, que têm estratégias de comunidade, promovendo atividade física, programas de nutrição. E esse evento, ele está na íntegra no YouTube do DataSUS, que é só digitar lá DataSUS e tal, e vai ter lá, ele está na íntegra, então filmando até o horário de almoço, é só adiantar lá, botar velocidade 2, a gente estava vendo, teve que dar umas adiantadas. Mas tem muitas outras iniciativas também, procurem na plataforma que estão lá. E como teve o Covid, acho que agora que vai começar realmente a ter uma coisa mais de massa, maior, em relação à década do envelhecimento saudável. E a gente se pergunta, né, aonde o Bora Rejuvenescer entra nessa? O que tem a ver com a década do envelhecimento saudável, Alice? Fala aí um pouquinho. Pois é, de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente... Engraçado isso, né? Como eu falei no início, né? Foi um alinhamento de astros, né? Porque ele tem tudo a ver com aquilo que a gente pensa, né, sobre um envelhecimento saudável. Ele tem tudo a ver com aquilo que a gente pensou para o Bora Rejuvenescer em si, né? Como a própria ideia que a OMS traz, né? A gente está cada vez ganhando mais anos de vida, né? Só que é preciso que a gente acrescente vida dentro dos anos. A gente precisa ter uma vida bacana, sabe? Não é só viver mais. É viver também com intensidade, é viver com mais alegria, é viver com... Poxa, a gente está passando por um período onde a gente está vendo tantas notícias ruins, tantas pessoas tomando decisões equivocadas, né? E a algum ponto, nesse meio do caminho, a gente talvez tenha se perdido em fazer uma conexão com esses elementos que são tão naturais para a vida da gente.
Então, quando a gente pensou aqui no Bora Rejuvenescer, quando a gente recebeu esse presente também, né, da espiritualidade, a gente viu que esses 8 elementos que a gente fala aqui dentro do Bora Rejuvenescer, se você não conhece o Bora Rejuvenescer, a gente fala sobre 8 elementos que, de forma integrada, eles permitem que a gente possa ter uma vida, uma qualidade de vida saudável, unindo sempre aquela ideia de mente, corpo e espírito, né? Então, esses 8 elementos, eles falam de uma forma muito alinhada com o que a OMS está colocando para a gente sobre a década do envelhecimento saudável. E isso deixa a gente, né, assim, muito feliz, porque uma ideia que vem para a gente, né, como uma forma ideal de se viver, de plantar, né, valores, de plantar atitudes na nossa vida hoje, para a gente poder colher uma vida melhor daqui para frente, ou já hoje mesmo, né, que a gente vive também o agora, é muito gratificante a gente ver como isso se casa. Então, aqui no Bora Rejuvenescer, como eu falei, a gente trabalha com 8 elementos, né? E esses 8 elementos eles estão muito alinhados com a OMS, no sentido que a gente fala sobre eles. Então, quais são esses 8 elementos que a gente está sempre falando aqui no Bora Rejuvenescer? E se vocês forem pegar, a gente está hoje na live número 48. Todas as nossas lives têm sempre a ver com longevidade ou algum desses elementos. A gente está sempre circulando por eles de uma forma, né, nem sempre em sequência, mas mostrando, né, para a gente mesmo e para quem assiste a gente, o quanto que é importante a gente ter várias áreas na vida equilibradas. Então, eu sei que ninguém aqui trabalha em circo, mas é bom a gente aprender a equilibrar pratinhos ao mesmo tempo, porque a gente precisa ter equilibrados esses elementos, que são os seguintes. Primeiro, a alimentação, o movimento e o descanso, que é quando a gente fala de atividade física e de repouso também, a importância do descanso para isso. A parte de emoções e autoconhecimento, que a gente tem visto aqui que grande parte do nosso público tem pedido para a gente poder fazer mais conteúdo sobre isso. Acho que é uma parte que mexe muito com as pessoas, né? A parte da criatividade, da sexualidade, a gente divulgou ontem um vídeo belíssimo que a Amanda fez sobre libido, e muita gente fica achando, né, que é só para falar de coisas sensuais, sexuais. Gente, libido faz parte da nossa vida. Quando a gente não está exercitando ela dentro do terreno da sexualidade, ela também atua na parte da criatividade da vida da gente, né? Então é importante a gente conhecer como tudo isso se mistura. O que mais, Amanda? Fala aí os outros elementos, só para eu não ficar aqui sozinho. Vamos lá. E é interessante, eu estava aqui pensando, a gente não falou sobre capacidade funcional e capacidade intrínseca lá no início. Todos os elementos é justamente para estimular a plenitude dessa capacidade funcional e capacidade intrínseca para a vida. Isso em qualquer idade, mas é fundamental para ter uma longevidade, porque o nosso corpo físico ele naturalmente vai envelhecer. Se a gente não olhar ativamente para esses pontos, ele vai, de fato, envelhecer mais rápido, com mais intensidade, porque a gente tem os agentes externos atuando. Então, o Wallace falou 4, dentro dos outros 4, sociabilidade e relacionamentos, que também tem sido uma demanda do nosso público, né, Wallace? Essa questão dos relacionamentos em si, tanto conjugais quanto de ambiente, de uma forma geral. A espiritualidade, que é uma das bases principais para mim, para o Wallace, e o Bora, ele veio, tem a história do Bora Rejuvenescer nos nossos destaques, a gente responde como ele chegou para a gente. Direito e finanças, que a gente fala sim de matéria aqui, a gente vive na sociedade, é o dar a César o que é de César, a gente precisa aqui das nossas leis, a gente precisa conhecer o que é direcionado para a questão do envelhecimento. A gente está fazendo 30 anos de Estatuto do Idoso, foi uma coisa que foi discutida no evento que a gente falou, e a gente precisa entender como funciona isso, e finanças. Para a gente estar aqui ligado no celular, pagando internet, a gente precisa estar com as finanças em dias. Para a gente dormir bem e tal, a gente precisa estar com as finanças em dias. Então, assim, a gente precisa realmente aprender a administrar isso. E moradia,
que é muito interessante, a gente observa muito as áreas do Bora que tem a maior demanda e a menor demanda. A que tem a menor demanda é moradia. E a gente chegou à conclusão que é porque, na verdade, as pessoas não estão pensando nisso. Concorda? Uhum. Que se estivesse pensando, tudo bem. Mas é necessário cada vez mais a gente falar da nossa moradia atual e como isso atua no nosso bem-estar, na nossa longevidade, assim como onde iremos estar no futuro. Quando a gente fala moradia, a gente fala nessas duas frentes. E todos esses assuntos são ações da década. Só que, se vocês observarem nos nossos posts que estão fixados no nosso perfil, a gente fala, além dos 8 elementos, a gente fala que o Bora ele tem 5 etapas principais que serão reveladas ao longo do tempo. E a gente já tem todo um trabalho desenhado por uma vida inteira. Eu e o Wallace, a gente é organizado, a gente tem metas e tal. Tem pessoas também envolvidas aqui nos bastidores, a gente fala que funciona como uma banda de música, né? E o que acontece? A gente agora está atuando só nas 2 primeiras etapas, que é a informação de massa e o livro que a gente está escrevendo. Então, ainda tem outras 3 etapas que vão fazer assim com essas outras áreas da OMS. A gente já está dando aqui uma dica, né? Mas na hora certa a gente vai falar mais sobre essa parte. E a Não gente é spoiler ficou ainda muito não. feliz com isso, porque a gente, por uma sincronia, iniciar um projeto que quando a gente foi buscar na literatura o que já tinha sobre o tema, ver que a Organização Mundial de Saúde está focada de uma forma que bate com o que a gente pensa, que é uma mudança de consciência e pensamento sobre o envelhecer, e a gente já começou no nome, que é rejuvenescer, para tirar esse imaginário coletivo de uma coisa ruim. A gente já fala aqui de renovação, de reinvenção, de reestruturação. Deixou a gente muito feliz, assim, mais animada ainda em pesquisar, porque a gente acaba tendo mais acesso à informação, quando os órgãos de saúde eles estão em integração com o que a gente pensa. E com isso a gente vai chegando aqui no finzinho da live, né? Hoje não foi dados, conteúdo e dicas, mas é uma reflexão parecida com a da semana passada, porque o nosso mundo ele está dando uma volta em looping, né, Wallace? O envelhecimento ele está sendo um desafio. Tá. E dentro disso, a gente entra num ponto que você gosta muito, né? Que é mudar a forma que pensamos. Vamos fazer É. esse encerramento pensando nisso. Vamos, assim, a gente está mudando em vários aspectos, né? O mundo está passando por transformações físicas, a gente também, né? A própria longevidade está aí mostrando isso, mas a gente, sobretudo, está passando por uma transformação moral, né? A gente está mudando vários conceitos, a gente está vendo que muita coisa que disseram para a gente no passado que funcionaria para a vida da gente não funcionou. A gente está tendo que reaprender, né, a viver de uma forma saudável, de uma forma com qualidade. Então, é muito importante que a gente use essa primeira área que a OMS propõe para a gente, e que a Amanda falou que eu adoro, a gente adora, né? Que é mudar a sua forma de pensar, né? Então, a gente poder finalizar aqui, é muito importante que a gente possa cada vez mais pensar na vida de qualidade, sabe, que a gente almeja. Quando a gente imagina o nosso futuro lá na frente, será que é no mesmo batidão que a gente está hoje? Será que isso se sustenta durante muito tempo? Como é que a gente pensa que a gente vai estar, por exemplo, financeiramente, vai precisar estar pedindo ajuda para alguém? Como é que a gente vai estar, aonde a gente vai estar morando, né? Será que a gente vai ter um lugar adequado para poder, poxa, aproveitar a nossa velhice, aproveitar a nossa vida mesmo, para quem pudesse se emancipar antes disso, né? Antes de chegar na velhice? Enfim, são tantos aspectos que a gente está repensando, sabe, em várias áreas na vida. E conforme disse o nosso querido Kalash, né?
A gente hoje está passando por um processo que não é um processo de evolução da longevidade, é uma verdadeira revolução. As pessoas estão vivendo mais, o ritmo de crescimento das populações idosas ele tem aumentado muito rápido, principalmente nos países em desenvolvimento, e a gente precisa encontrar saídas. A primeira delas é fazendo isso que a gente está fazendo aqui, conversando, colocando ideias em debate, sabe? Olhando para outro ponto de vista que muitas vezes a gente achava que não existia, né? Como eu costumo falar aqui nas lives de vez em quando, né? Ideia dos outros a gente só pega se a gente quiser, porque assim, é igual piolho, né? Dá na cabeça, mas você só fica com ele se quiser, porque a gente não precisa aceitar aquilo que a gente não acha que vale para a vida da gente, né? A própria OMS colocou lá que a gente deve buscar ser e fazer aquilo que é importante para a gente. E cada vez mais a gente está entendendo esse conceito. Então, para finalizar, a gente gostaria de propor isso, né? É preciso mudar a forma como a gente pensa sobre o envelhecimento. Ele pode ser bacana, alegre, ativo, de forma fluida, com outras áreas da sua vida, sabe? Não é só a atividade física, não é só a alimentação, não é só a parte financeira, não é só a parte da moradia, são elementos que se integram. E a gente precisa cuidando mesmo, né, de cada um deles. Se você continuar assistindo as nossas lives aqui, vendo o nosso conteúdo, vai ver que cada vez mais a gente vai colocando pedacinhos nesse quebra-cabeça infinito, mas sempre muito importante a gente estar relembrando isso. Então, vamos viver a revolução da longevidade, né? Vamos olhar para isso, tudo que está acontecendo no mundo, com bons olhos, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, geralmente é porque a gente está crescendo. A gente precisa olhar a vida de uma forma mais otimista, né? Isso aí. Até vídeo falando da gente beijar na boca com 80 anos, a gente já falou aí. Gente, bora ser feliz. E isso daí não é, a gente não vai ficar focando aqui falando de beleza, isso tem vários perfis, mas a verdade é, quando a gente se sente bem, quando a gente se cuida internamente, espiritualmente, a gente se sente mais vivo para viver e se sente mais feliz consigo mesmo, independente de como está externamente, a gente se sente mais belo. Então vamos cuidar da nossa mente, do nosso espírito e cuidar de si mesmo para a gente poder ter uma sociedade realmente mais justa, mais unida e mais integrada para poder promover uma longevidade aí bem bacana. Eu também costumo dizer uma coisa, acho que eu nunca falei isso aqui em live. O mundo, ele não fica melhor por causa das árvores, por causa das cadeiras, por causa das mesas, por causa das ruas, por causa dos carros. O mundo fica melhor por causa das pessoas. Então, a gente precisa se tornar uma pessoa melhor, porque o conjunto de pessoas melhores vai fazer um mundo melhor. É preciso olhar para isso. Então, cada um no seu quadrado, né, como diz a música, e cada um cuidando daquilo que pode fazer de melhor, cada um cuidando daquilo que pode progredir de melhor dentro da sua capacidade. Faz o seu melhor aí, que eu faço o meu melhor aqui, e a gente vai fazer o mundo ficar um lugar melhor. Isso aí. Gente, muito obrigada. A gente deseja uma longevidade maravilhosa para todo mundo junto aqui na Tribo Cocum. E vamos que vamos, para a gente poder ter muita história boa para contar. A gente não quer chegar na velhice no chamado bloco do eu sozinho, não. É no bloco do nós todo mundo junto. Rock and roll. Valeu, gente. Um beijo para todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Só lembrando o seguinte, ó, amanhã a gente bota a reprise dessa live para poder estrear lá no YouTube. Se você ainda não segue a gente no YouTube, dá uma procurada lá, tá? Amanhã, a partir de meio-dia, a reprise dessa live vai lá para o YouTube e em breve ela entra no feed aqui também do Instagram. Quem puder, manda um aviãozinho aí para alguém que compartilha no nosso conteúdo. Clica lá também no YouTube e compartilha ele também, que tem muitas lives e vídeos legais lá. Valeu, Amandinha. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Valeu.